Graça e paz, família, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Que Cristo Jesus abençoe sua vida e a sua família. É o seguinte, família, um pastor fez aí revelações, um pastor norte-americano acabou fazendo algumas revelações em relação ao ensinamento de alguns profetas, inclusive chega a dizer que algum desses ensinamentos são aí como bruxarias, ritual de magia e feitiçaria. Isso de cima do púlpito de igrejas ou até mesmo através da internet. Antes aqui da gente continuar o nosso bate-papo aqui, família, trazer para você a visão aí do pastor, eu gostaria também de pedir para você o like, se inscrever, comenta, compartilha o nosso conteúdo, chama mais pessoas para participar do canal. Aproveitar também o ensejo aqui, fazer dois esclarecimentos bem rápidos aqui. Trouxemos aí um vídeo que já está batendo aí quase 1000 visualizações aí no nosso canal, falando aí da situação envolvendo a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, né? Vocês viram aí, penhora, uma das maiores igrejas dele aí, com quase 260 milhões custando aí o prédio, situações que até então era o dízimo e a oferta, e agora é a penhora aí de algumas do imóvel para pagamento de aluguéis e outras situações. Veio à tona, nós trouxemos aqui, mas o engraçado é que você ainda, mesmo com tantos escândalos que vem à tona, você ainda vê pessoas com um pensamento tipo, cuidado, cuidado, se eu fosse você, ficava quieto. Meu irmão, tenho respaldo bíblico, sou pastor de igreja, conheço isso aqui, ó. Não é comentário aqui no chat que vai achar que eu vou ficar com medo de maldição, ou praga vindo da boca de quem mal conhece a palavra de Deus, mal conhece a Bíblia, conhece o que eles pregam, conhece o que eles estão acostumados a pregar. Eu não, conheço a Bíblia. E o que acontece? Cuidado, você está tocando no ungido de Deus. Vou falar mais uma vez, ungido, a palavra ungido na Bíblia refere-se a Cristo Jesus. O Novo Testamento, quando fala a palavra ungido de Deus, refere-se a Jesus, citado pelo profeta Isaías, citado também aí por outros profetas. A expressão ungido de Deus, talvez uma das mais conhecidas na Bíblia Sagrada, e acaba sendo, vamos colocar, bordão para esse povo que gosta de defender aí pessoas, né, pregadores, pastores de igreja, é exatamente essa questão. Mas quando Saul entrou na caverna para se aliviar, Davi teve a oportunidade de pegar e fazer o que tinha que fazer, mas não fez. Usou da expressão dizendo, Deus que me livre colocar a mão ou lançar a mão sobre o ungido do Senhor. Ok, Davi fez certo? Sim, porque ali também era um aprendizado para Davi. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia ter dado ouvido aos soldados e fazer o que tinha que ser feito, se vingar. Só que o coração de um verdadeiro adorador, ele não se vinga. O verdadeiro coração de adorador, ele agradece. Ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. E Davi vai lá e corta um pedaço do manto e mostra para Saul que de fato Deus o entregara na sua mão. Note que o ungido que os pastores aí que não gostam de ser questionado usa no dia de hoje, o mesmo ungido foi rejeitado por Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 23, se eu não me engano, foi rejeitado. O rei acabou sendo rejeitado. Deus não é mais contigo, de maneira que rejeitou você como rei de Israel. Quantos ungidos assim, os ungidos de Deus dessa nova geração, estão aí pregando, mas já foram reprovados, suas ações já foram reprovadas por Deus, há muito tempo. Há muito tempo. Romanos também, capítulo de número 13, do verso de número 8, diz: a ninguém deveis nada, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. O amor que amai uns aos outros. Logo em seguida, no verso 10, ele diz: porque o amor não causa dano, não causa prejuízo para os outros. É o amor que esses camaradas que defendem aí, né? O amor, ele é bom para A, mas quando chega para fulano, não. Ele é ungido de Deus, ele pode, quer dizer, ter hoje a unção ser ungido de Deus, me dá aí todos os gabaritos para fazer o que eu quiser, o que eu bem entender.
sem ser questionado. Meu irmão, Bíblia. Vá aprender Bíblia. Vamos lá, família. É o seguinte, colocando aqui em tela para você, o site de notícias é o Guia-me. E o site traz o seguinte: pastor expõe falsos profetas que distorcem a Bíblia Sagrada. Não caiam nessa armadilha. O pastor Marcos Rogers diz que foi guiado pelo Espírito Santo para alertar a igreja sobre os falsos profetas. Aqui você está vendo a foto do pastor Marcos Rogers. Em um vídeo no seu canal no YouTube, pastor Marcos Rogers desmistificou muitos equívocos referentes à palavra de Deus. Ele alertou os cristãos a se apegarem à verdade revelada através do discernimento do Espírito. Lembrando que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação do homem, né? Todo aquele que tenta pregar, todo aquele que vai ensinar, sempre precisará do auxílio e do discernimento do Espírito Santo. Não é o que eu penso, é o que a palavra quer, é o que a palavra diz. Ainda por cima, ele alertou os cristãos a se apegarem à verdade revelada através do discernimento. O pastor sênior da igreja Firehouse Church, em Chicago, informou que há diversos pregadores, estejam eles na internet ou atrás de púlpitos de igreja, lobos em pele de cordeiro. Segundo Marcos, esses distribuidores da palavra de Deus estão ensinando e pregando pura bruxaria. Tá tendo até aqui, ó, aqui em vermelho a palavra bruxaria. Tenho orado sobre isso e vejo muitas coisas acontecendo no cristianismo agora. Eu apenas me senti guiado pelo Espírito Santo para vir aqui expor essas bruxarias e feitiçarias e lobos cristãos. O pastor Marcos explicou a definição de bruxaria. É o exercício ou invocação de supostos poderes sobrenaturais para controlar pessoas ou eventos, práticas tipicamente aí envolvendo feitiçaria e magia. Também continuou dizendo a definição de feitiçaria. Ele de bruxaria no caso magia, tá? Algo que parece lançar feitiço ou encantamento, seja através de uma poção ou palavras que falam sobre você. Eles colocam em um estado mental diferente de um transe. Marcos contou que não fazer o que Deus manda, o que Deus ordena, é muito pior do que brincar com o ocultismo. E ele citou, aqui no caso, 1 Samuel 15, 23, corrigindo aqui, eu falei 1 Samuel 23, mas é 1 Samuel 15, 23, que diz o seguinte: pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia é como iniquidade e a idolatria, porque você rejeitou a palavra do Senhor. Ele também rejeitou você como rei. Então eu citei aqui no caso 1 Samuel 27, mas não, só troquei aqui 1 Samuel 15, 23, que é exatamente o mesmo texto que o pastor cita aqui, falando sobre a rejeição do ungido de Deus, tá? Então, para você que está aí acompanhando, aí no caso eu fiz a citação do livro do 1 Samuel, mas a realidade não é 1 Samuel 27 ou 23, mas 1 Samuel 15, 23, tá bom? O mesmo sem apontar nenhum pregador ou professor que comentam essas práticas, o pastor alertou a igreja a estarem atentos à verdade de 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele disse que a verdade é verdade, mesmo que esses falsos líderes tentem corromper os crentes com suas maneiras de pensar e de agir. Eles estão tentando fazer com que você não pense com a mente de Cristo. A mente de Cristo sempre irá discernir a verdade, declarou ele. De acordo com o Charisma News, para Marcos, esses são os lobos em pele de ovelha, descrito em Atos capítulo 20, do verso 29 e 30, que vai falar exatamente da preocupação do apóstolo com a sua partida. Olha o que ele diz: sei que depois de minha partida surgirão no meio de vós falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que vão distorcer a verdade a fim de conquistar seguidores. O pastor afirmou que apesar de eles ensinarem algumas coisas boas, os seus ensinamentos são falsos. Por quê? É sempre aquela pregação sempre voltada no Velho Testamento, é sempre aquela pregação voltada para o ego humano, é sempre aquela pregação que não exige daquele que ouve, daquele que escuta, renúncia, não tem renúncia, é o homem acima de Deus, é a criatura mais importante,
E aí dá autonomia a esses para amaldiçoar, lançar praga, maldições e etc. Para de uma maneira de aprisionar, de prender todo o rebanho e ter o controle desse rebanho. Meu irmão, Jesus me fez livre. Cristo Jesus me fez livre. Então, para aqueles que ficam aí achando maldição disso e daquilo, não prego a palavra porque vejo os outros pregarem. Prego a palavra porque conheço o que aqui está. Prego porque sei de quem estou falando. Prego baseado não no que eu acho, no que eu penso. Prego no que ela me diz que é. Tá? Então, para você também que sofre esse tipo de perseguição aí, esse tipo de pressão, olha, se você não sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. A única maneira de você ir para o inferno é blasfemando, não respeitando, não obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa: amai-vos uns aos outros, mas mais do que isso, amai ao Senhor teu Deus acima de tudo e todas as coisas. Honra o Senhor Jesus com tua vida e com tudo que você tem. Esse é o mandamento. Não brinque com o Espírito Santo. Não brinque com ele, não rejeite, não peque, não blasfeme. Porque a única maneira de você perder a salvação é não observando a palavra. Tirando disso, meu irmão, maldição de ninguém, palavra nenhuma de ninguém lança você no inferno. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Lobato fica por aqui, mais um podcast aqui no nosso canal. Um grande abraço.